Bom dia. Vamos agora entrar na presença de Deus, pedir para Ele nos direcionar para mais um desse dia que irá se iniciar para mim e para você. Pai, no nome do Senhor Jesus eu venho a Ti, porque sabemos, Pai, que não há lugar melhor do que na Tua presença. Sabemos que não há lugar melhor e jeito melhor de se iniciarmos o nosso dia, pedindo a orientação do Senhor, pedindo a ajuda do Senhor para enfrentarmos as lutas diárias que sabemos que virão. Pai, abre o nosso entendimento, que não façamos somente uma leitura, mas verdadeiramente uma examinação da Tua Palavra, que possamos ouvir, entender e compreender aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém? Hoje a nossa leitura, ela vai iniciar aqui no livro de João. Sabe? Aqui no capítulo 18, a gente tem aqui a parte em que o Senhor Jesus ele foi levado, né, para Pilatos, para que o rei, né, Pilatos, ele visse qual era a acusação, né, que estava tendo contra Jesus, né? E a nossa leitura hoje, ela vai ser no capítulo 8 de João, o versículo é o 36, mas eu vou fazer um pequeno esclarecimento para que possamos entender o contexto. Porque quando Jesus ele foi levado, né, até Pilatos, para que se o rei falasse o que queria, né, ser feito de Jesus. E aí, quando ele chegou até lá, Pilatos perguntou para ele, você é o rei dos judeus? Aí Jesus disse para ele, você o disse? Ou alguém o disse para você? E aí, Pilatos falou, né, com Jesus, e ele virou para o povo e ele disse, olha, não encontro nenhuma acusação contra esse homem. O que vocês querem que eu faça com ele? Como de costume, era época de Páscoa, e na época da Páscoa, o rei soltava um homem, né? E aí ele disse, como de costume na Páscoa, né, se solta um homem, vocês querem que eu o solte? Eu não vejo acusação nele. E o povo disse, solte Barrabás. Barrabás era um salteador que estava preso. O povo disse, solte Barrabás. Eu acredito que tem algumas pessoas que sabem, né? Mas não custa nada dizer. Mais adiante, o próprio povo disse, crucifiquem Jesus. Quando o rei perguntou o que era para ser feito com Jesus, o povo disse que era para crucificá-lo. Mas perceba que em todo o trajeto que Jesus ele viveu aqui nessa terra, não havia do que acusá-lo, em nenhum momento, a não ser os falsários, aqueles que estavam inventando coisas contra Jesus. Mas você sabe o que me admira mais, o que me torna a cada dia mais perseverante em ser uma seguidora de Cristo, que ele não buscava se defender. Ele não buscava a autodefesa, porque ele sabia que ele tinha um Pai, um Deus, que estava apto a defendê-lo, que estava apto para defender ele, para dizer o que ele precisava. E é algo que eu tenho
tenho muito pedido para Deus me ajudar, me ensinar, e eu creio que o Espírito Santo, ele fala muito ao coração daqueles que foram convidados para participar da mesa de Cristo, para fazer parte do reino do céu. Eu creio que o Espírito Santo, ele fala muito isso ao coração desses, que eu e você, nós não precisamos nos justificar, porque nós temos um Deus para fazer isso por nós. Porque o cristão que não é perseguido, ele não está incomodando. Não incomodar pessoas, mas incomodar os espíritos malignos que estão mortificando as pessoas, que andam, que trabalham, mas espiritualmente estão mortas. Então, o cristão, ele vai incomodar, mas ele incomoda com a verdade. Porque onde não tem verdade, tem mentira. E se tem mentira, quando a verdade chega, ela vai se incomodar. Olha o que diz no João 18, no versículo 36, para você entender. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Entende? Porque nós vamos incomodar. Eu e você, como cristãos, nós estamos lutando por um reino que é celestial, que é eterno e que não é daqui. Então eu e você, quando nós formos acusados, quando nós formos apontados, quando nós formos injustamente acusados, caluniados, nós precisamos saber que temos um Deus que nos justifica. Precisamos saber que aqui nessa terra nós estamos para ser exemplo de Cristo. A verdade pode doer, mas é ela que eu vou dizer. As pessoas podem não entender, mas é sobre Cristo que eu vou dizer. As pessoas podem até me chamar de louca, mas é Cristo que eu vou viver. E o Senhor Jesus, Ele me ensinou, Ele nos ensinou como cristão a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu não faço isso, eu não posso dizer que eu sou uma serva de Cristo, que eu sou um exemplo de Cristo. Cristo, Ele colocou os discípulos dele dentro de um barco e disse: vá para o outro lado. E naquilo que os discípulos foram para o outro lado, ele disse: eu vou encontrar com vocês. E os discípulos entraram no barco. No meu pequeno pensamento, eu penso, né? Os discípulos podem ter pensado assim, mas como que ele vai encontrar com a gente lá na frente? Porque nós só temos um barco. Mas Jesus está mandando, simplesmente eu vou. E eles foram. E lá no meio do mar, acontece um episódio onde vem um vento muito forte, uma tempestade muito forte, e o barco começa a mexer demais, e os discípulos ficaram assustados com todo aquele vento, né, preocupados em afundar. E aí, de repente, se vê alguém em cima das águas, andando, caminhando. E eles até, a princípio, se assustaram, porque eles acharam que era um fantasma. Aí Jesus disse para ele: não tenha medo, não sou eu. Aí Pedro falou: é o Senhor, Jesus? Então me manda eu ir aí com o Senhor. E aí Jesus falou: vem. Aí Pedro saiu do barco e ele andou. E ele foi. Só que quando ele olhou para o lado,
as fortes ondas, o vento, ele começou a afundar. Aí quando ele começou a afundar, ele disse: Jesus, me ajuda. Jesus deu a mão para ele e disse para ele: homem de pequena fé, eu e você, quando formos caluniados, difamados, temos que ter uma grande fé para saber que o nosso reino não é desse mundo. E se o nosso reino não é desse mundo, aqueles que estão vivendo neste mundo, gostando dos prazeres deste mundo, vão ser incomodados comigo, com você. É preciso que isso aconteça. E todo esse trajeto de Jesus para atravessar esse mar, onde esses discípulos ficaram à mercê, a certo ponto, né? Que quando Jesus chegou lá, ele parou toda a tempestade, colocou tudo no lugar, fez tudo ficar como tem que ser. Porque quando Jesus ele está conosco, tudo entra no lugar. Ele sabe de tudo. E aí eles terminaram o trajeto e eles chegaram ao outro lado. Quando eles chegaram do outro lado, Jesus tinha ido lá. Jesus tinha colocado aqueles discípulos dentro do mar para passar todo aquele, vamos dizer, toda aquela aflição para chegar do outro lado e ele curar somente um homem. Isso chama amor. Só tinha um homem dentro daquela caverna. Um homem aprisionado pelo Satanás, por muitos espíritos malignos. E foi por causa daquele único homem que Jesus atravessou o mar, colocando seus discípulos dentro do barco, ocasionando todo esse trajeto que, neste trajeto, ele ainda permitiu que viesse aquela tempestade para provar a fé dos discípulos. Ele disse: homem de pequena fé. Mas eles estavam com Jesus, tem a chance de aprender. Eu e você, nós precisamos ser cristãos com grande fé. Porque de pequena fé nós já vimos. Mas nós também vimos homens de grande fé, né? Então nós já temos os exemplos de como ter fé e como não ter fé. O fato é, Cristo disse: amará a Deus sobre todas as coisas e amará teu próximo como a ti mesmo. Eu e você, como cristãos, nós precisamos fazer pelo próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós. Eu quero ser salva. Eu quero o reino de Deus para a minha vida. E eu vou lutar com todas as forças que o Senhor Jesus me der para abrir os olhos daqueles que estão no mundo, vivendo para o mundo, fazendo a vontade do mundo. Eu vou usar todas as forças que eu tiver para abrir os olhos dessas pessoas e dizer para elas: olha, o mundo vai perecer. O mundo vai se acabar. O mundo vai ser destruído. Mas o céu é eterno. Há um reino no céu. E esse reino, ele é eterno. E quem nos ensina o caminho para esse reino é Jesus Cristo. Através do amor. Através do amor, Jesus, ele nos ensina a ter fé, a crer, a confiar e a alcançar. Por isso Jesus disse que, olha, o meu reino não é desse mundo. Se o reino de Cristo não é deste mundo, o meu também não. Eu não estou nesse mundo para fazer a vontade do mundo. Eu não estou nesse mundo
para fazer a vontade da carne. Nós, cristãos, não estamos neste mundo para fazer a vontade do mundo. Nós estamos neste mundo para fazer a vontade de Deus, para que se cumpra o plano dele na minha vida. E o plano dele é de salvação para todos. Um plano lindo de salvação que ele tem para a humanidade. Desde o início, o plano que Deus tinha para todos nós era de salvação. Ele é o plano da salvação. Nós, o homem, conseguiu quebrar esse plano lindo de salvação eterna que nós tínhamos. Quando Adão e Eva pecou lá no jardim, o homem quebrou aquele plano de vida eterna que eu e você tínhamos. Mas nós não precisamos se entristecer, porque logo depois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. E Ele sofreu, Ele foi perseguido, Ele foi caluniado, Ele foi defamado, mas Ele não abriu a boca. Ele ficou calado, porque Ele sabia que Ele tinha um Deus para justificar Ele. E que eu e você possamos aprender com o exemplo de Cristo, que também não precisamos nos defender, porque nós temos um Deus que faz isso. E esse Deus, Ele é justo, e Ele vê tudo. Então, quando você, cristão, for perseguido, quando eu for perseguido, nós precisamos entender que o nosso reino não é deste mundo. Nós não estamos aqui para buscar o reino deste mundo, mas o reino do céu. Nós estamos aqui neste mundo para dizer àqueles que estão mortos que há um reino eterno e que ele foi conquistado novamente por Jesus. E que aquele que aceita Cristo, aquele que busca o Senhor, ele vai para o reino eterno. Então, a minha missão, a sua missão, é viver o reino de Deus, buscar o reino de Deus e conscientizar as pessoas de que existe um reino eterno e que ele não é aqui. E que tudo isso que existe, tudo, vai ser destruído. Inclusive isso aqui. E o que está aqui. E o que eu fiz aqui é o que eu vou levar. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, no nome de Jesus. Oh, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço imensamente por me ajudar, por abrir os meus olhos. Oh, Pai, quando formos perseguidos, precisamos lembrar que temos um Deus que nos socorre, que nos justifica. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigada por tudo. Obrigada por tudo que o Senhor faz por mim. Obrigada por me ensinar a amar meu próximo. Obrigada, Senhor, por dizer para mim que quando eu amo o Senhor em primeiro lugar, após, eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim. Eu preciso fazer para o meu próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Oh, Deus. Obrigada, Senhor, por me ensinar nesta manhã que eu só preciso, tudo que eu preciso é anunciar o reino de Deus, conscientizar as pessoas do reino de Deus e que esse reino ele é eterno e a alegria do Senhor nunca vai se acabar no reino eterno do Senhor. Obrigada, meu Deus, por me fazer entender que eu estou neste mundo, mas para proclamar o reino dos céus.
no nome do Senhor Jesus. Amém?